Fala galera, hoje eu tô aqui com a Claudinha, nós vamos fazer a estreia de um quadro novo da Dynamo, vai ser o Dynamo Responde, onde vocês vão mandar perguntas na nossa rede social e nós vamos convidar várias pessoas para falar sobre alimentação, qualidade de vida e saúde. Hoje, na estreia, a Claudinha nutricionista vai responder as perguntas que vocês enviaram pra gente. Claudinha, para quem não te conhece, quem é a Claudinha? Então, meu nome é Cláudia Assis, só que todo mundo me chama de Claudinha, né? Todo mundo, é a Claudinha lá da Dynamo. Eu já tô aqui, já tenho uns 6, 7 anos e eu sou nutricionista clínica, trabalho com um foco bem legal na nutrição funcional e atendo de tudo, atendo praticantes de atividade física, quem não pratica, lógico que a gente tenta aliar uma coisa a outra. E é isso aí, meu consultório fica aqui dentro da Dynamo e mandem bastante perguntas pra gente, que sempre vai ter esse quadro aí pra gente, tirando a dúvida de vocês. Exatamente. E para começar, já vou fazer a primeira pergunta. E vamos ver o que nós será. Recebemos pelo Instagram. Claudinha, primeira pergunta é da Kátia. Carboidrato, pode ou não pode? Pode e deve. Tem o pavor dos carbofóbicos, né? Então, assim, a nutrição tá bem... Eu costumo falar que a nutrição tá meio que na crista da onda, né? Então, todo mundo é meio que nutricionista hoje em dia. E é lógico que quando a gente pensa em perda de peso, principalmente, a gente pensa em restringir carboidrato, né? Só que muitas vezes eu recebo pacientes no consultório que restringem de uma forma absurda, né? E a gente tem que lembrar que carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Então, meu corpo precisa de energia, ele corre lá, eu preciso ter o carboidrato naquele momento. Então, assim, a gente tem que ter um consumo de carboidrato. E aí, essa quantidade de carboidrato vai depender das necessidades de cada um e do objetivo de cada um também. Se eu for pensar em hipertrofia, não tem como, por mais que a gente queira perder gordura também, se eu quero associar uma hipertrofia, eu tenho que associar a ingestão de carboidrato. Não tem como eu ganhar massa muscular se a minha ingestão de carboidrato tá insuficiente. Então, assim, carboidrato sim, galera. É lógico que quando eu falo carboidrato, são boas fontes de carboidrato. Então, pode falar? Já que você falou que carboidrato pode, uma cervejinha. Cerveja é uma boa fonte de carboidrato, né? Então, o que acontece com a cerveja, assim como qualquer bebida alcoólica, é uma pergunta bem frequente no consultório também. Por mais que tenham algumas bebidas que sejam menos calóricas que outras, a gente não pode só focar no valor calórico, não só da bebida alcoólica, como dos alimentos em geral. Então, e o álcool não tem jeito, ele é pró-inflamatório. Então, se a gente está pensando em perda de peso, a gente tem um excesso de gordura aí, a gente tem excesso de inflamação e daí eu vou gerar mais inflamação ao meu corpo. Então, assim, quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de boas fontes de carboidratos. E daí, exemplo de boas fontes, uma própria banana, uma batata doce, uma mandioca, um arroz sim, por que não? Então, existem vários tipos de carboidratos que são melhores opções do que um pão, do que um biscoito, do que um bolo, que às vezes a gente acaba pecando, são nesses alimentos mesmo. Fontes de carboidratos mais simples e daí dão uma atrapalhada geral aí na dieta e gera esse excesso de peso tão indesejável. Então vamos cortar carboidrato? Sim, mas carboidrato ruim. Vamos manter as boas fontes de carboidrato. Cervejinha é bom, mas não é muito indicado. Vamos para a próxima pergunta? Quem está perguntando aqui é a Paulinha. Como manter o foco na dieta? A gente está sempre sendo convidado para happy hour, festas, aniversário, casamento. Como manter a dieta com esse monte de evento social? Isso são dicas que eu costumo dar bastante para os meus pacientes, que às vezes vem aquela velha queixa, né? Nossa, eu começo a dieta, fico 2, 3 dias e daqui a pouco eu saio do foco, não consigo ter consistência na dieta. E a gente sabe, para a gente ter um resultado legal, a gente ter consistência, né? Dar sempre continuidade naquilo ali. Então, tem 2 dicas que eu costumo dar, que é você se organizar e se planejar. Se planejar no sentido de você ter tudo, se organizar
primeiro, né? No sentido de você você tem em casa tudo que está no seu protocolo, né? E dentro do que for possível, evitar de ter em casa aqueles alimentos que você acaba se sabotando mais fácil. Chocolate. Exatamente, se o chocolate for o seu problema, você evita de ter o chocolatinho ali em casa. Isso é uma boa forma da gente evitar de estar saindo da dieta. E a outra dica que eu dou é se organizar, se planejar direitinho, no sentido de já, né, o dia já é tão corrido, a gente já tem tantos afazeres, né, ou é trabalho, ou é estudo, filhos, né, quem assim tem. Então, assim, pra gente manter, conseguir fazer tudo bonitinho, uma outra forma é a gente já tentar deixar o máximo de coisas pré-prontas. Então, exemplo, vai ter uma batata doce, vai ter uma mandioca e tal, então já deixar pré-cozidinho dentro da geladeira. Vai ter um shake, né? Meus pacientes sabem, eu gosto muito de passar alguns shakes, auxiliam bem na saciedade, né? Então a gente vai bater uma fruta com leite de coco, alguma fonte de fibra, alguma coisa. Então já deixar essas frutas já descascadas, picadinhas, congeladas, e aí vai depender de acordo com o protocolo de cada um, de acordo com as refeições que tiverem, né, as opções que eu tiver deixado ali. E daí, durante a consulta, até costumo sugerir os pacientes, para facilitar a sua vida, uma panqueca. Aí na panqueca tem patinho moído, tem tomate e tem cenoura crua ralada. Então eu já dou aquela dica, já tenta deixar a cenourinha ralada, o tomate picadinho dentro de potinhos na geladeira. Então se organizar pelo menos assim para 5, 7 dias, e aí você vai para a próxima semana, vai se reorganizando. E no mais, galera, é ter dedicação de levar, né, pro trabalho, pra faculdade, né, virar marmiteiro mesmo, levar as suas refeições. É uma ótima estratégia da gente evitar de estar saindo ali do foco. Uma outra opção num casamento, numa festa de 15 anos, onde praticamente só tem fritura, seria interessante a pessoa se alimentar bem antes de ir para a festa? É uma ótima estratégia. Eu brinco com os meus pacientes, vai num aniversário e tal, janta antes e vai. Não que você não vá consumir, né, o que tiver lá, mas se a gente indo sem fome, né, a chance de você comer mais coisas é bem menor. Então você dá só uma beliscadinha e tal, são boas estratégias. A gente tem que querer se organizar, se planejar, que ele consegue fazer direitinho, manter a consistência, e aí a gente tem um resultado mais eficiente. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, para avançar um pouquinho aqui. Próxima pergunta é da Júlia. Sobre alimentos pré e pós-treino, o que você indica? Então, é um pouco complicado assim a gente falar tal alimento e tal, porque vai depender muito de cada pessoa, do objetivo dela. Ela quer ganhar massa muscular ou ela quer só perder gordura, né? E depende também das atividades que ela vai fazer, bem como o horário dessa atividade. Se essa refeição que se antecede à atividade vai ser um almoço ou vai ser um lanchinho e tal. Em geral, então eu vou falar assim, englobando um geralzão, né? Os shakes são ótimas opções, então a gente vai ter uma fruta e aí vai depender do objetivo do paciente, qual a fruta cai melhor ali ou não. Se um abacate, uma banana, umas frutas vermelhas ou ele gosta mais também. Exatamente, né? Você trabalhar com a preferência alimentar do paciente é uma ótima estratégia para ele aderir ao protocolo. Então, assim, os shakes são sempre boas opções. Então, de repente, a gente vai ter alguma proteína. Pode ser proteína do leite, como whey protein. Pode ser uma proteína vegetal, eu gosto bastante de utilizar também. Ou até mesmo só uma frutinha com leite vegetal, é uma outra opção. Ovos, né? É sempre boa opção, preparações com ovos, onde a gente pode fazer uma panqueca. Daí o tipo de farinha a usar nessa panqueca, se uma farinha de tapioca, se uma aveia, se uma farinha de linhaça, tudo isso a gente vai estar decidindo de acordo com o objetivo do paciente. O próprio açaí, desde que sem xarope de guaraná, pode ser uma ótima estratégia também. Banana com aveia, né? Dependendo do paciente, até a pasta de amendoim, que é bem famosa, né? As pessoas gostam bastante do sabor da pasta de amendoim. As próprias castanhas, coco, são sempre boas opções
de pré e pós-treino também. O pós-treino, eu costumo falar, tanto pré quanto pós-treino, comida são sempre boas opções. Às vezes as pessoas acham que a refeição pré e pós-treino, eu já vi muita gente chegar no consultório e depois que treina ela vai jantar. Mas antes de jantar tem que tomar um whey protein. Gente, se vai jantar, então não tem essa necessidade, né? Então a gente tenta priorizar realmente isso aí durante as consultas, de acordo com o objetivo, de acordo com a preferência, e vai do individual mesmo, né? Cada pessoa se dá melhor com algum alimento ou não. Tem gente que eu adoro passar, por exemplo, a banana, eu acho prático, fácil, mesmo dentro do carro você consegue estar fazendo a refeição e tudo, mas tem pacientes que falam, Claudinha, se eu comer banana antes do treino, eu não consigo treinar bem e tudo, e já outros, nossa, aquilo digere super bem, já tem a energia rapidinha ali na hora do treino que precisa, então isso realmente tem que ser bem individualizado, mas em geral, boas fontes de carboidrato, como a aveia, a tapioca, mandioca, batata doce, são sempre boas opções. Boas opções de gordura, como o abacate, o atum, que acaba sendo fonte de proteína de boa qualidade também. Os ovos são excelentes opções como fonte de proteína. Das fontes das gorduras, as castanhas também são boas opções. Então a gente, estando dentro desse vasto grupinho de alimentos que eu já passei aqui pra vocês, a gente não erra não. São muitas opções, né? Sim, que a gente não precisa ficar no misto quente, no salgado, realmente. Com leite ninho. Né? Paçoca, nada disso, não precisa. Vamos lá. A Luciene mandou a seguinte pergunta, que é uma pergunta assim, que há muito tempo se fala disso, né? Sim. O ideal é comer de 3 em 3 horas? Então, isso já caiu por terra há muito tempo, né? Houve um tempo que a gente achava que o ideal realmente era dar esses intervalinhos de 3 em 3 ou de 2 a no máximo 4 horas entre as refeições. Hoje a gente sabe que não há essa necessidade, exceto algumas patologias, como pacientes diabéticos, né, que precisam de um controle glicêmico maior, alguma coisa assim, né? Dei o exemplo do paciente diabético. Mas em geral a gente vai comer quando a gente sente fome, né? Não tem essa obrigatoriedade de tem que comer agora e tal. Vale, né, ressaltar aqui, igual eu falei, né, da individualidade, né, dos alimentos, de acordo com a atividade e tal, isso serve para tudo. Então, dependendo do seu objetivo, um exemplo, eu quero, o objetivo único do paciente é aumento de massa muscular. Então a gente precisa ter uma dedicação um pouco maior aí à alimentação. Então pode ser que a gente coloque algumas refeições a mais ou não, até para dar conta do volume alimentar que precisa. Mas em geral a gente vai comer quando a gente tem fome. Joia. Agora, uma coisa... Era uma dúvida, aliás, era uma coisa que foi muito falada, né, há muito tempo. E quem não acompanha, quem não vai ao nutricionista, não tem muita informação, ainda acredita nessa história. Não tem necessidade de a gente colocar aquele lanchinho, exemplo, eu tomei meu café da manhã, depois tem um almoço, mas antes eu acreditava, não, eu tenho a obrigatoriedade de fazer o lanchinho do meio da manhã, após o jantar eu tenho a obrigatoriedade de estar fazendo a ceia. Não. A gente vai fazer isso, eu faço isso principalmente no consultório, mediante a necessidade que o paciente expõe para mim ali naquele momento. Às vezes ele nem precisa, nutricionalmente falando, mas é um paciente que tem um pouco mais de compulsão alimentar, que ele nem vai comer por fome, é vontade de comer. Exatamente. Então, para esses pacientes, eu costumo colocar várias refeições ao dia, lógico, ele podendo estar fazendo a refeição naquele momento, que às vezes está em trabalho, tudo não tem como parar para fazer um lanchinho no meio da manhã, mas pode ser uma boa estratégia para esse paciente, sim. Muito bom. Próxima pergunta é do Rodrigo. Quantas vezes dá para sair da dieta sem perder o resultado? Assim, eu acho que ele está querendo saber quantas vezes pode ter o dia do lixo. Dia do lixo, né? Então... quem já consultou comigo sabe, eu sou completamente contra o dia do lixo quando a gente pensa em eficiência de resultado. Então eu pergunto para o paciente, você quer um resultado mais rápido? E não só a vontade do paciente, daí eu sempre costumo repassar essa pergunta para o paciente. Às vezes, você tem, vamos chutar, você tem 15 quilos de gordura para perder.
Aí eu te pergunto, se você perder 1, 2 quilinhos, no máximo 2,5 quilinhos no seu primeiro protocolo, eu costumo pedir uns 40 dias mais ou menos para você retornar. Você precisa perder 15, você perdeu 1,5. Esse 1,5 vai motivar você a continuar no próximo protocolo? A chance de você motivar é muito pequena. Então eu costumo falar, principalmente nesse primeiro protocolo, que é quando o seu corpo vai sentir a real mudança, né? Que você vai estar realmente mudando ali a sua alimentação. É uma oportunidade muito grande que a gente tem de ter um resultado muito bom. Depois o nosso corpo tenta ir criando algumas estratégias de meio que dar uma acomodada naquilo ali. Então eu costumo falar, primeiro protocolo, gente, dedica de segunda a segunda. Então, se eu quero um resultado bom, um resultado eficaz, não tenho tal dia do lixo. Então, dedica bonitinho para ter um bom resultado e depois a gente vai começando a compensar. Eu ensino o paciente a compensar. Não é ser escravo da alimentação. Detesto quando as pessoas falam assim, você é escravo da alimentação. Não, escravo sou hoje, que eu como um monte de porcaria. Então, assim, é você saber se alimentar, saber se permitir, e essas permissões não vão gerar um excesso para você. Então, em primeiro momento, não tem dia do lixo. Há uma refeição e tal, então é seguir bonitinho e depois eu vou ensinando a compensar e que essas permissões não gerem um excesso. Agora, fato é que se as minhas permissões começarem a ser maiores do que eu estar fazendo a dieta correta, aí realmente eu vou ter inversão de resultado. Ao invés de um resultado bom, eu vou ter um resultado, não vou ter o resultado, né? Então essas permissões, elas têm que ser mais reduzidas. Quando eu começo a inverter isso, aí eu não tenho como ter o resultado. Até porque quando a pessoa faz o dia do lixo, acaba desanimando também em relação ao exercício físico. Sim, uma coisa liga a outra. Chutei o balde mesmo, não vou nem fazer exercício que não vai adiantar nada. Exatamente. Assim, é impressionante. Um atrapalha o outro. Né? É impressionante como uma coisa está diretamente ligada à outra. Tem pacientes que às vezes machucou, alguma coisa assim, ou então fez uma cirurgia e aí teve por recomendação médica, ficou 10, 15, 20 dias sem fazer atividade física e aí descambou na dieta também, né? Porque, já que eu não tô treinando, já que eu não tô podendo ir e tal, acaba se permitindo. Então, por isso que a gente reforça, né? Poxa, vai fazer uma atividade física, faz uma alimentação legal, até pra você ter um resultado melhor e maior com a atividade física. E você vai ver, não é difícil, uma coisa vai ligando a outra. Às vezes você até pensa, vou comer uma pizza agora. Poxa, aí você lembra, caraca, mas eu dediquei tanto, né? Lá na academia de manhã e tal. Não, vou manter o foco bonitinho. Isso aí. E tem gente que transforma o dia do lixo em semana do lixo. Exatamente. E aí a gente se permite, não, é só uma sobremesa, não, é só uma cervejinha, não, é só um churrasco, só mais um. Quando viu, a gente pegou, saiu e realmente foi até a pergunta, né, anterior, como eu consigo manter o foco. Então, é não se permitir. Porque quanto mais a gente se permite, a gente vai lembrando, né, o doce que eu gosto muito e tudo, e aí vai perdendo foco, exatamente. Muito bom. Então, uma pergunta bem interessante, acho que ninguém tinha pensado nessa daqui, da Paulinha. Ela está perguntando de alimentação sobre a gripe, já que agora nesses últimos meses muitas pessoas ficaram gripadas. Né? Ela quer saber se tem alguma dica de alimentação para tentar evitar a gripe. Sim, alimentos que sejam mais anti-inflamatórios, né? A gente pensar numa alimentação anti-inflamatória é bem interessante. E aí eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes nesse sentido, usar shots, né? Que eu falo, que a gente faz uma misturinha. Então tem uma misturinha que eu gosto muito, onde a gente pode espremer meio limãozinho. O paciente que não gosta muito de limão, a gente pode substituir esse limão por aquelas cápsulazinhas efervescentes de vitamina C. E aí depende do paladar de cada paciente também. O própolis é uma boa opção. Colocar um açafrão da terra também é uma boa opção. Tem umas misturinhas assim que a gente pode fazer, eu gosto bem. Mas em geral é uma alimentação mais anti-inflamatória, com bastante antioxidante. Então frutas vermelhas, o próprio limãozinho, igual eu falei, são boas estratégias. E no mais é manter uma alimentação equilibrada, né? E tudo isso vai favorecendo para eu ter uma resposta melhor ali para sarar aquela gripe, vamos dizer assim. E beber bastante líquido, bastante água. A ingestão de água é muito importante, não só na gripe, mas no geral.
É impressionante, Gemma, no meu consultório, o paciente que bebe água, ele tem melhor resultado do que o paciente que não bebe água. É impressionante, seja o resultado que for. Seja perder gordura, seja ganhar massa muscular, o resultado é diferente. Então, gente, ó, beber água. Paulinho, já pegou as dicas pro próximo inverno. Bom, vamos para a última pergunta dessa estreia, desse quadro. Quem está perguntando é o Mota. Se você é a favor do jejum intermitente. Pergunta polêmica essa aí, né? Foi por último, foi por acaso, mas acho que é a mais polêmica que nós vamos ter aqui hoje. Então, às vezes as pessoas até confundem, vou até aproveitar esse gancho para falar isso, que às vezes as pessoas me param na rua ou encontram aqui mesmo quando eu vou buscar algum paciente, tudo, ou mandam mensagem. Ah, você é nutricionista que faz low carb? Ô, gente, isso é uma rotulação. Então, eu sou nutricionista clínica e eu trabalho com foco na nutrição funcional. E daí, de acordo com o atendimento do meu paciente, eu vou estar determinando que tipo de estratégia nutricional eu vou estar fazendo. Então, se eu vou fazer um jejum intermitente, se eu vou fazer uma low carb, o que é que eu vou fazer com aquele paciente. Falando do jejum, é uma estratégia muito interessante. O jejum, ele é muito interessante no sentido de que a gente força o nosso corpo a usar a gordura como fonte de energia. Então, usar a gordura para obter energia dá muito mais trabalho, é bem mais trabalhoso para o nosso corpo do que usar, ir ali no seu músculo e pegar a energia que você precisa, por exemplo, o que é ruim, né? Então, assim, eu gosto do jejum como uma estratégia, assim, não só para perda de peso, mas se a gente for pensar numa saúde em geral, isso engloba uma coisa muito maior, é bem interessante. Só que nunca uso jejum intermitente em primeiro protocolo com o paciente. Nunca uso jejum com o paciente que tem compulsão alimentar. Vou fazendo uma adaptação. Eu gosto do jejum, sabe um momento legal que eu gosto? Quando o paciente já perdeu um peso legal e começa a dar meio que uma estagnada, aí você estimula o seu corpo com uma estratégia diferente. É como se você estivesse enganando o seu corpo ali de novo e dá uma burlada e aí ele volta a ter resultado. Então, é uma estratégia muito boa. Ou pacientes, exemplo, eu tenho bastante pacientes médicos que ficam 12, 15 horas, 9, 8 horas em cirurgia. Então, acaba que pela própria rotina do paciente, o paciente já não consegue se alimentar. Então, a gente pode usar isso como uma estratégia a favor dele. Então, mas eu gosto sim do jejum, mas dentro dessas limitações, não é para todo mundo. O que acaba acontecendo é que a gente vê, o jejum intermitente é muito bom, então eu vou fazer, todo mundo vai fazer, não. Então, às vezes pode ser um tiro no pé, né? Para você, por exemplo, fazer o jejum intermitente, para mim pode ser muito bom. Então, mais uma vez reforçando, como acho que praticamente quase todas as perguntas aí que você me fez, eu reforcei muito isso, a individualidade. Então, isso é muito importante. É lógico que a gente fica em busca, né, de umas dicas gerais, e é lógico que isso tem, mas a eficácia, a eficiência mesmo do atendimento, do resultado da dieta do paciente, isso vai de acordo com a minha anamnese, de acordo com a conversa, de acordo com a necessidade dele e a individualidade dele. E assim como a Claudinha falou da alimentação, o treino também. Não adianta você pegar um treino pronto na internet ou um treino de um colega, que cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa tem um histórico de lesões, de atividade física, enfim, da mesma maneira da alimentação, a montagem do treino também é muito importante ser individualizada. Exatamente. Bom, encerramos por aqui nosso primeiro quadro com a Claudinha. Adorei! Muito obrigado, Claudinha. Obrigada, espero Gemma. você mais vezes para a gente poder será um prazer. Tirar essas dúvidas, e espero e tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí gostou muito e vai estar acompanhando a gente aí nos próximos episódios. E participar, né? A gente sempre vai abrir a caixinha de perguntas, né? Para o especialista. Nós vamos colocar nas redes sociais da Dynamo um quadrinho para vocês mandarem as perguntas. E se vocês quiserem também indicar algum profissional, pode mandar aí no nosso direct, que a gente entra em contato com eles para tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.